todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2008. Peço ao senhor vereador José Virotti que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Recomendo-vos, pois, eu mesmo, prisioneiro no Senhor, que andeis de uma maneira digna do chamamento que recebestes, com toda a humanidade e mansidão, com paciência suportai-vos uns aos outros com caridade, solicitos em conservar a unidade de espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança, no chamamento que recebestes. Há um único Senhor, uma única fé, um único batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua por meio de todos e se encontra em todos. Obrigado, vereador José. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 31ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura, realizada no dia 13 de outubro de 2008, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Raimundo Valdes, Adilson Derete, Darcy Extequeter, Seno Junques, Jefferson Cardoso, Jair Bach, Vilmar Vavassori, Valdecir Kepp e José Averat. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura da Bíblia. Segunda, leitura da ata da 30ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, apresentação do requerimento do vereador Ivane Fernandes. Requerendo licença sem vencimento, o presidente colocou o mesmo em discussão, que sem observação foi aprovado por unanimidade. Em seguida, convidou o suplente senhor Valdecir Kepp para assumir seu lugar à mesa. Quarto, apresentação do projeto de lei número 22/2008, que reestrutura o regime próprio de previdência do município de Rio do Campo e da outras providências. Quinto, apresentação do projeto de lei número 23/2008, que cria o núcleo gestor de planejamento territorial do município de Rio do Campo e da outras providências. Sexto, apresentação do projeto de lei número 24/2008, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2009 e da outras providências. Sétimo, o senhor presidente repassou os projetos de lei número 22, 23 e 24/2008 para análise das comissões permanentes. Oitavo, apresentação das moções. Moção de número 10/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e o vereador Seno Junques. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Moção de número 11/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e o vereador Adilson Derete. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Nono, apresentação das indicações. Indicação de número 44/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Décima, leitura das correspondências recebidas. 11ª, palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Jefferson Cardoso, Seno Junques, Adilson Derete, Raimundo Valdes, Jair Bach, o prefeito em exercício senhor Francisco Osni Ninqueter e Darcy Extequeter. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a reapresentação do projeto de lei de número 22/2008. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei número 22, de 17 de setembro de 2008. Reestrutura o regime próprio de previdência do município de Rio do Campo e da outras providências. Peço ao senhor vice-presidente que faça a reapresentação do projeto de lei de número 23/2008.
Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Projeto de Lei número 23, de 17 de setembro de 2008. Cria o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial do município do Rio do Campo e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada a seguinte lei. Capítulo 1. Na competência do Núcleo Gestor. Artigo 1º. Fica criado o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial, NGPT, do município do Rio do Campo, de natureza consultiva e deliberativa, que tem por finalidade, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, garantir os instrumentos necessários à efetivação do Plano Diretor Municipal e à promoção do desenvolvimento do território com vistas à melhoria de qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental. Artigo 2º. Caberá ao NGPT a realização de medidas necessárias ao desenvolvimento territorial caracterizado pelas seguintes ações. Primeiro, propor, debater, emitir e apresentar diretrizes para aplicação de instrumentos da política de desenvolvimento e da política setoriais em consonância com as deliberações da Conferência Estadual e Nacional das Cidades. Segundo, propor, debater, emitir e apresentar diretrizes e normas para implantação dos programas a serem formulados pelos órgãos de administração pública municipal relacionados à política territorial, em especial o plano diretor. 3. Acompanhar e avaliar a execução da política territorial municipal e recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos. 4. Alterar a concepção do planejamento territorial e gestão democrática. 5º. Criar, modificar ou extinguir macrozonas, macroáreas e unidades funcionais na proposta de zoneamento. 6º. Alterar ou definir o regime urbanístico adotado, ajustando e regulamentando parâmetros que estabeleçam novas regras para ordenamento territorial e uso do solo. 7º. Avaliar, acompanhar e recomendar a implementação de políticas de desenvolvimento territorial integradas a políticas locais, regionais, estaduais e nacionais em consonância com a Lei nº 10.257, de 10 de setembro de 2006. 8º. Propor a criação de instrumentos financeiros e institucionais orçamentários para a gestão da política territorial. 9º. Sugerir eventos destinados a estimular a conscientização sobre os problemas territoriais, locais e regionais, conhecimento da legislação pertinente e a discussão de soluções alternativas para a gestão da cidade, bem como outros temas referentes à política territorial e ambiental do município sob a forma de conferências, audiências públicas ou encontros. 10º. Estimular a participação social. 11º. Promover a integração da política territorial com as políticas socioeconômicas e ambientais municipais e regionais. 12º. Propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários ou cursos afetos à política de desenvolvimento territorial. 13º. Representar a comunidade contra atos particulares, individualizados ou de grupos que venham contra interesses do bem-estar comum da população. 14º. Elaborar e aprovar seu regimento interno. 15º. Dar publicidade dos trabalhos e decisões. Parágrafo 1º. Caberá ao NGPT a discussão e elaboração de propostas necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 2º, as quais serão apresentadas à comunidade em audiência pública. Parágrafo 2º. Após aprovação em audiência pública, conforme dispõe o parágrafo 1º, as propostas serão formatadas como projeto de lei, encaminhadas para aprovação do Legislativo Municipal e posterior sanção ou promulgação do Prefeito Municipal. Capítulo 2. Da composição do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial. Artigo 3. O NGPT será composto de membros titulares e suplentes eleitos ou indicados pelo respectivo órgão ou categorias. Primeiro, as representações deverão estar acompanhadas de documentações que comprovem constituição legal. Segundo, o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial será constituído de, no mínimo, 11 membros efetivos e 11 membros suplentes, assim distribuídos, sendo que os representantes do Poder Público Municipal deverão ser de no máximo 40%. Poder Executivo Estadual ou Federal, 1 representante. Poder Público Municipal, 3 representantes. Movimentos Populares, 3 representantes. Entidades empresariais, 1 representante. Entidades representantes de trabalhadores, 1 representante. Instituições acadêmicas e de pesquisa, 2 representantes.
Parágrafo 1º. O núcleo gestor de planejamento territorial estará vinculado ao gabinete do prefeito. Parágrafo 2º. Os membros do núcleo gestor de planejamento territorial terão suplentes de mesma entidade ou órgãos de origem dos respectivos titulares indicados também pelas entidades. Parágrafo 3º. O regimento interno será aprovado pelo próprio núcleo gestor de planejamento territorial, que disciplinará as normas e os procedimentos relativos à eleição dos órgãos e entidades que comporão sua estrutura. Parágrafo 4º. Os representantes, titulares e suplentes serão nomeados por decreto do prefeito municipal, podendo ser reconduzido por igual período uma única vez. Parágrafo 5º. O núcleo gestor de planejamento territorial deliberará mediante resoluções por maioria simples do presente, tendo seu presidente o voto de qualidade no caso de empate. Parágrafo 6º. Os membros do núcleo gestor de planejamento territorial terão mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos por igual período. Poderá ser indicado substituído os membros nos casos de representantes do poder público municipal e no poder executivo estadual ou federal, quando da troca do governo. Artigo 4º. O arquiteto, coordenador do Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial, será um dos membros representantes do poder público municipal. Parágrafo 1º. Não havendo indicação por uma das entidades mencionadas no inciso 2 e 3 do artigo 3, a vaga prevista poderá ser preenchida através da indicação de outra entidade prevista nos mesmos incisos. Parágrafo 2º. No caso do representante nomeado na forma de capítulo deste artigo, não participar efetivamente das reuniões convocadas ou praticar conduta desabandonadora, o NGPT encaminhará ao prefeito municipal solicitação de substituição acompanhada da nova indicação da respectiva entidade. Capítulo 3. Das disposições finais. Artigo 5º. A iniciativa de modificar a legislação urbanística do município, quer por parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou dos cidadãos, deverá ser anexada de parecer no NGPT. Artigo 6º. Caberá ao Executivo Municipal promover o apoio administrativo e aos meios necessários à execução dos trabalhos do NGPT. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 17 de setembro de 2008. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 248/2008. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 23, de 17 de 9 de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para as vossas excelências o projeto de lei número 23, de 17 de 9 de 2008, que cria o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial do município de Rio do Campo e dá outras providências. Não há uma fórmula pronta e acabada para a realização do desafio colocado às administrações públicas, para proporcionar as condições ao exercício do direito de todo cidadão participar, através de formas diretas e representativas, do controle e planejamento do governo, priorizando o fortalecimento, transparência, eficácia e autonomia das administrações públicas. Na busca de vencer esse desafio, precisamos ouvir a sociedade sobre diferentes temas, convidando-a, incentivando-a e participar da construção de um novo modelo de gestão. Quando se abre a oportunidade de participação para aquelas cidadãos que nunca tiveram vez e voz, sejam incluídos nas decisões objetivas-se fazer a justiça social. A democracia adquire outra dimensão quando a sociedade participa da elaboração, do acompanhamento e da execução dos programas que se referem a políticas públicas. Cabe-nos respeitar as opiniões, mesmo que divergentes, e disponibilizar informações para que todos tenham acesso e compreendam melhor o processo de planejamento das nossas cidades. De forma democrática e participativa, queremos que todos possam definir os rumos das políticas públicas por meio dos critérios da justiça social, atendendo especialmente aqueles que mais necessitam. É nas cidades que moramos, trabalhamos, estudamos, nos divertimos e enfrentamos nossos problemas. É nas cidades também que encontramos muitas das soluções que procuramos. É por isso que não devemos poupar esforço para garantir o direito fundamental de morar com dignidade. Precisamos ter infraestrutura, saúde e educação, transporte público de qualidade, espaço de lazer e cultura, área de convivência social, moradia, segurança pública, parcelamento do solo, saneamento e cuidados ambientais. O governo federal criou o Ministério das Cidades, com a missão de formular e executar uma nova política urbana integrada e também para ter um canal de conversa com as cidades.
Nesse contexto, estruturou-se na região do AMAV um corpo técnico que, integrado às políticas municipais, visa, além da elaboração do plano de diretores, criar uma gestão de planificação territorial com participação ativa da sociedade. A proposta de criação do Núcleo Gestor do Planejamento Territorial Municipal objetiva a articulação de parcerias com a sociedade visando assegurar participação legítima desta na construção de uma política de planejamento do território municipal. A participação da sociedade orienta e fortalece o poder público para atender às demandas populares. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, em seu artigo 2º, determina que a execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano tenha como diretriz a gestão democrática por meio de ampla participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. A participação deve ser ampla, envolvendo representantes das seguintes áreas: Poder Executivo Estadual ou Federal, concessionária, autarquia, empresa, provedora de infraestrutura, Celesc, Casan, SDRs, INCRA, tabelionato, cartório de registro de imóveis. Poder Público Municipal, Executivo, secretarias, gabinete, empresas, autarquias ou concessionárias, provedoras de infraestrutura, lixo, AMAV. Legislativo, Câmara de Vereadores. Movimentos populares, movimentos sociais, associações e grupos organizados, associações de bairros ou moradores, setores religiosos. Entidades empresariais, construção civil, setores envolvidos com turismo, indústrias, comerciantes, empresas, concessionárias de serviços públicos, transporte, prestadores de serviço, associações comerciais, CDL. Entidades representantes de trabalhadores e sindicais, associações profissionais da cidade ou região, sindicatos, conselhos, instituições acadêmicas e de pesquisa, universidades, faculdade e PAGRE. Ante o exposto, encaminhamos a matéria aos nobres edis para apreciação nos termos da legislação. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor vice-presidente que faça a representação do projeto de lei de número 24/2008. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Projeto de Lei número 24, de 30 de setembro de 2008. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2009 e da outras providências. Antônio Pereira, Prefeito do Município do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina. Faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, LRF, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009, compreendendo: primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. Segundo, a organização e estrutura dos orçamentos. 3. As diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Quarto, as disposições sobre a dívida pública municipal. Quinto, as disposições sobre despesas com pessoal. Sexto, as disposições sobre a alteração da legislação tributária. Sétimo, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2009 estão discriminadas no anexo 1 desta lei, com consonância com o Plano Plurianual para o período 2006-2009, com alterações e atualização dos valores das metas físicas e financeiras do acordo com o anexo 4º, demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações e demonstrativo 1. Metas anuais do demonstrativo da Lei nº 101/00, LRF. Parágrafo único. As prioridades e metas da administração pública municipal terão precedência na alocação dos recursos no projeto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro para 2009, respeitando as determinações constitucionais
e legais sobre vinculações das receitas e das despesas orçamentárias. Artigo 3. Será observado na programação da lei orçamentária anual o atendimento da despesa com projetos em andamento, bem como aquelas referentes às despesas de conservação do patrimônio público municipal. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2009, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no anexo 1, a fim de contabilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. Capítulo 3. A organização e estrutura do orçamento. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por, primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa denominado projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que realizam de modo contínuo e pertinente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4º, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5º, operação especial, a despesa que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 6º, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos esses como os de maior nível da classificação institucional. 7º, receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de titular e arrecadar, seja por determinação constitucional, no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas do governo. 8º, execução física, autorização para que o contrato realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. 9º, execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 10º, execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscrito. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e essas com a identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas, indicação das fontes de financiamento na forma da portaria STN número 340/2006 e 245/2007 e seus anexos e demais alterações. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata o artigo 167, 6º da Constituição Federal, serão identificados por projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 3º. A modalidade de aplicação identificada pelo Código 91, despesa intra-orçamentárias, terão programadas a fim de atender a operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Portaria Interministerial, número 638/2005. Parágrafo 4º. A modalidade de aplicação identificada pelo órgão 71, transferência a consórcio público, será programada a fim de atender as despesas com saúde realizadas através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, da AMAV. Portaria Interministerial, número 638/2005, de despesas com saneamento básico através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, da AMAV. Parágrafo 5º. As receitas decorrentes das operações intra-orçamentárias destinadas às despesas de órgãos, fundos, autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público Municipal serão identificadas pelas seguintes classificações a nível de categoria econômica. 1. 700 receitas correntes intra-orçamentárias. 2. 800 receitas de capital intra-orçamentárias. Parágrafo 6º. A natureza da receita intra-orçamentária deve ser constituída substituindo-se o nível das categorias econômicas 1
E 2, pelos dígitos 7 e 8 para a receita intra-orçamentária corrente e de capital, respectivamente. Portaria STN 338/06. Artigo 6º. O orçamento para o exercício financeiro de 2009 abrangerá os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura. Artigo 7º. A lei orçamentária para 2009 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e os orçamentos fiscal e a da Seguridade Social desdobradas, a despesa por função, subfunção, programa, projeto, atividades ou operações especiais, e quanto à sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG número 42/1999, interministerial número 163/2001, STN número 212/01, 325/01, 519/01, 638/05, 869/05, 340/06 e seus anexos, 338/06, 406/06, 504/06, 245/07 e seus anexos e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. Primeiro, demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 2. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas. 3. Resumo geral da despesa segundo as categorias econômicas. 4. Demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária. 5º, programa de trabalho. 6º, programa de trabalho de governo, demonstrativo das despesas por função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 7º, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 8º, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas, conforme o vínculo com os recursos. 9º, quadro demonstrativo da despesa, KDD, por órgão e funções. 10º, demonstrativo da evolução da receita, conforme disposto no artigo 12 da Lei RF. 11º, demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. 12. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita na forma estabelecida no artigo 14 da LRF. 13. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 14. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 15. Demonstrativo da evolução de despesas de no mínimo por categoria econômica conforme disposto no artigo 22 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 16. Demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2009. 17. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público. 18. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos para 2009. 19. Demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício 2009. Parágrafo único. O quadro demonstrativo de despesa, KDD, de que trata o inciso 9º desse artigo, ficará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, conforme o disposto na portaria STN número 163/2001, e suas alterações, admitido remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de cada órgão, unidade orçamentária. Artigo 8. A mensagem de encaminhamento de proposta orçamentária que trata o artigo 22, parágrafo único, 1, da Lei 4.320/64, conterá, primeiro, quadro demonstrativo de participação relativa de cada fonte na composição da receita total. Princípio de transparência, artigo 48 da LRF. 2. Quadro demonstrativo dos tributos lançados e não arrecadados até 2005, identificando o estoque da dívida ativa. Princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 3. Quadro demonstrativo da evolução da despesa a nível de função e grupo de natureza da despesa dos exercícios de 2005 a 2007, e fixada para 2008 e 2009. Princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 4. Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua participação relativa. Princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 5º.
Quadro demonstrativo da evolução das receitas correntes líquidas, despesas com pessoal e seu percentual de comprometimento de 2005 a 2007. Artigo 20 e artigo 48 da LRF. Sexto, demonstrativo da origem e de destinação dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 212 da CF e artigo 60 dos ADCT. Sétimo, demonstrativo da origem e destinação dos recursos destinados a ações públicas de saúde. Artigo 77 dos ADCT. Oitavo, demonstrativo da composição do ativo e passivo financeiro. Posição em 31 de setembro de 2008, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. Nono, quadro demonstrativo do saldo da dívida fundada por contrato em 2007, 2008 e 2009, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. Capítulo 4. Das diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município. Artigo 9. Os orçamentos para o exercício 2009 e suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos. Artigos 1º, parágrafo 1º, 4º, 1. A linha A, 50, 1 e 48 da LRF. Artigo 10. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, exceto as transferências de outras esferas do governo, cuja arrecadação será efetuada diretamente nos fundos e estas, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em planos de aplicação representados nas planilhas de despesas referidas no inciso 9º do artigo 8 desta lei, QDD. Parágrafo 1º. Os fundos municipais serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por sua manifestação formal, serem delegados a servidor municipal. Parágrafo 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais deverão ser demonstrados também em balancetes aptantes da unidade gestora central quando a gestão for delegada pelo prefeito municipal a seu servidor. Artigo 11. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2009 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios. Artigo 12 da LRF. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, artigo 12, parágrafo 3º da lei da LRF. Artigo 12. Se a receita estimada para 2009 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, quanto aos estudos e estimativas, o Poder Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar do Poder Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 13. Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas adotações, adotarão os mecanismos da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observada a destinação dos recursos, nas seguintes dotações abaixo. Artigo 9º da LRF. Primeiro, despesas com horas extra, gratificações e contratação de pessoal em cargo comissionado. 2. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênio, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 3. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 4. Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transporte, obras, serviços públicos e agricultura. 5. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação do empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação dos recursos. Artigo 14.
A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101, de 1 de maio de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no demonstrativo 8 desta lei. Artigo 15. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aquelas constantes do anexo 3 desta lei, artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício 2008. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei ao Poder Legislativo propondo a anulação de recursos ordinários alocados para investimento, desde que não comprometidos. Artigo 16. Os orçamentos para o exercício 2009 destinarão recursos para a reserva de contingência não superiores a 5%, pontos percentuais, das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício, ART 5º, 3 da LRF, e serão constituídos exclusivamente de recursos de destinação 00, ordinário do orçamento fiscal. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO número 42/99, artigo 5º, Portaria STN número 163/2001, artigo 8, e demonstrativo de riscos fiscais no anexo 3 desta lei, artigo 5º, 3, a linha B da LRF. Artigo 17. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contempladas no Plano Plurianual, artigo 5, parágrafo 5º da LRF. Artigo 18. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais da arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio da Caixa, artigos 8, 9 e 13 da LRF. Artigo 19. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2008, com a dotação vinculada à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo do caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido, artigo 8, parágrafo único e 50(1) da LRF. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3 da Lei 4.320/64, será realizada em cada destinação do recurso para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, conforme exigências contidas no artigo 8, parágrafo único e artigo 50(1) da LRF. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e de despesas identificarão com codificação adequada cada uma das destinação de recursos, de forma que o controle de execução observe o disposto no capítulo desse artigo. Artigo 8, parágrafo único e artigo 50(1) da LRF. Artigo 20. A renúncia da receita estimada para o exercício financeiro de 2009 não será considerada para o efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 4º, parágrafo 2, 5º e artigo 14(1) da LRF. Artigo 21. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica, artigo 4º(1), a linha F e 26 da LRF. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade, artigo 70, parágrafo único da CF. Artigo 22. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração de ordenador de despesa de que trata o artigo 16
itens 1 e 2, da Lei Complementar número 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inegibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete o aumento da despesa cujo montante no exercício financeiro de 2009, em cada evento, não exceda a 5% percentuais do valor do orçamento do exercício anterior. Artigo 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito, artigo 45 da LRF. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público extraídas do relatório sobre projeto em execução, executar, de que trata o artigo 3 da INTCE número 02/2001, estão demonstrados no anexo 4º desta lei, artigo 45, parágrafo único da LRF. Artigo 24. Despesas de competência de outros entes de federação só serão assumidos pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previsto recurso na lei orçamentária, artigo 62 da LRF. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custo para o ente de destino, exceto se comprovadamente não caracterizar desvio de finalidade e autorizados em lei específica e convênio firmado. Artigo 25. A previsão da receita e fixação das despesas serão orçadas para 2009 a preços correntes. Artigo 26. A execução do orçamento da despesa obedecerá dentro de cada programa, projeto, atividade e operações especiais a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STN número 163/2001 e suas alterações. Parágrafo único. A transposição e remanejamento ou transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação para outro dentro de cada órgão e unidade orçamentária poderá ser feita por decreto do Poder Executivo Municipal, artigo 167, 6 da CF. Artigo 27. Durante a execução orçamentária de 2009, o Executivo Municipal autorizado por lei poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2009 e constantes desta lei, artigo 167, 1 da CF. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesa, anexo 1, e contempladas na lei orçamentária para 2009, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e janeiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Artigo 4º, 1, a linha E e 9º, parágrafo 4º da LRF. Parágrafo único. Fica o Poder Legislativo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o capítulo do presente artigo. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação, excluído desse último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. A Lei Orçamentária de 2009 poderá conter autorização de operações de crédito para atendimento às despesas de capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF, artigo 30, 31 e 32 da LRF. Artigo 31. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica, artigo 32, 1 da LRF. Artigo 32. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 30 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenhos e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 13 desta lei, artigo 31, parágrafo 1º, 2 da LRF. Capítulo 6.
das disposições sobre despesa com pessoal. Artigo 33. Os poderes executivo e legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens, admitir pessoal em caráter efetivo ou temporário na forma da lei, bem como nomear servidores para provimento de cargos em comissão, observados os limites e as regras da LRF. Artigo 69, parágrafo 1, 2 da CF. Parágrafo 1º. Os recursos para as despesas decorrentes desse ato deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2009 ou em créditos adicionais. Parágrafo 2º. A revisão geral anual ou reposição deverá ser realizada de acordo com o artigo 68 da Lei nº 1570/2007. Artigo 34. Nos casos de necessidade temporária do excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, parágrafo único, 5º da LRF. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir a despesa com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF, artigo 19 e 20 da LRF. Primeiro, eliminação de vantagens concedidas a servidores. 2. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão. 4. Eliminação das despesas com horas extras. Artigo 36. Para efeito dessa lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da LRF, a contratação de mão de obras cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos de administração municipal, ou ainda, atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade de contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituições de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não a linha 34, outras despesas de pessoal decorrentes do contrato de terceirização. Capítulo 7. Das disposições sobre a alteração da legislação tributária. Artigo 37. O Poder Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes, artigo 14 da LRF. Artigo 38. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, bem como os considerados inexequíveis judicialmente, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da LRF, artigo 14, parágrafo 3º da LRF. Artigo 39. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesa em valor equivalente ao artigo 14, parágrafo 2º da LRF. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 40. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para a sanção até o dia 15 de 12 de 2009. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no capítulo desse artigo. Parágrafo 2º. Se a lei orçamentária anual não for devolvida para a sanção até o início do exercício financeiro de 2009, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12
avos das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Artigo 41. Ficam autorizadas alterações ou atualizações dos valores das metas físicas e financeiras dos programas e ações, funções e subfunções do Plano Plurianual 2006-2009, bem como os valores e classificações das metas de receitas e despesas, as fontes e destinação de recursos das receitas e despesas para o exercício de 2009. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do prefeito municipal. Artigo 44. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos de administração direta ou indireta, com a devida homologação do Poder Legislativo para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não, durante o exercício 2009. Artigo 45. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 30 de setembro de 2008. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 256, mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 024, de 30 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2009 e da outras providências, em obediência à Constituição Federal e leis complementares, após o planejamento das ações governamentais através do PPA 2006-2009, audiência pública, estamos encaminhando o projeto de lei que determina as diretrizes para o orçamento de 2009. Diante do exposto, cabe ao Poder Legislativo, em consonância com o Poder Executivo Municipal, definir as prioridades extraídas do PPA e audiências públicas para elaborar as diretrizes para o orçamento de 2009. Para referenciar as bases que firmaram a elaboração do apenso projeto de lei, apresento os anexos contendo a conjuntura institucional e financeira, além de projetos que são desenvolvidos nesta administração. Certo da sensibilidade dos nobres edes para com o nosso município, apresento o projeto de lei LDO 2009 e manifesto consideração, apreço e respeito pelos senhores vereadores. Cordialmente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Repasso os projetos de lei de número 23 e 24, barra 2008, para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da moção de número 12, barra 2008, de autoria do senhor vereador Valdecir Kepp. Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Moção 12/2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Tequeto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores infirmados, de acordo com as normas do regimento interno, através da iniciativa do vereador Valdecir Kepp, solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao deputado estadual senhor Jean Kuma, que seja disponibilizado recursos financeiros ao município de Rio do Campo, para fazer o calçamento na rua principal da localidade de Rio da Prata. Justificativa. Tendo em vista que esse trecho tem ampla circulação de veículos e pedestres, pois essa localidade abriga grande número de moradores. Nessa rua está localizado o posto de saúde e o comércio local. Considerando a poeira ou a lama em dias de chuva, seria de grande importância fazer o calçamento nesta rua para melhorar a passagem dos cidadãos e o desenvolvimento da localidade de Rio da Prata. Sala de sessões em 20 de outubro de 2008. Vereadores. Coloca a moção em discussão única. Vereador Valdecir. Eu acho que como a justificativa já foi bem clara no ler, né, então eu só pedia a aprovação dos vereadores que aprovassem essa moção para que nós resolvêssemos o problema do Rio da Prata. Era isso. Continua
em discussão a moção de número 12. Coloca a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da indicação de número 44/2008, de autoria do vereador Valdecir Kepp. Mas é 44. Não existe? Posso fazer a leitura? Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Campo. Indicação de número 45/2008, de 20 de outubro de 2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Stequet, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário, e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Poder Executivo providencie recursos financeiros para a construção de um centro de tratamento de madeiras em nosso município. Justificativa. Levando em consideração que nosso município é agrícola e serão os agricultores os principais beneficiados, uma vez que existe um centro de tratamento de madeiras no município de Salete, tornando-se inviável a utilização do mesmo pelos agricultores de nosso município. Sendo Junques, vereador. A indicação, então, for feita pelo vereador Seno Junques. Coloco a indicação em discussão. Vereador Seno. Conforme a reivindicação, então, da população, então, andando pelo município, em contato com muitas pessoas, principalmente agricultores, né, não diria que são interesse só de agricultores, mas principalmente eles, né, tem interesse, então, que realmente seja vista a possibilidade de um centro de tratamento de madeiras aqui no município. Porque sabemos nós que lá no município de Salete foi constituído, então, um centro de tratamento de madeiras, mas, em função da distância, da não praticidade, então o pessoal reivindica e pede que realmente seja vista essa possibilidade através do Poder Executivo, para que aqui no município, então, a gente tenta conseguir um centro de tratamento, então fica bem mais tranquilo em relação à questão do deslocamento, e a gente sabe que a maioria dos agricultores hoje eles têm já uma reserva de reflorestamento, e é necessário então que eles tenham a possibilidade de fazer o tratamento da madeira para que possam utilizar então essas madeiras para suas atividades. Então é de importância, a gente pede ao senhor presidente dessa casa para que veja junto ao prefeito municipal, ao Poder Executivo como um todo, então a possibilidade de buscar recursos de repente a nível federal, como aconteceu em Salete, mesmo que a gente sabe que em Salete já parece-me que foi envolvido naquele projeto o município de Rio do Campo junto, não era de minha informação, né? Mas quem sabe existe ainda a possibilidade, mesmo assim, da busca de recursos a nível federal, ou mesmo a nível estadual, ou quem sabe até a nível de município um recurso, uma vez que o investimento ele não é tão alto conforme as informações que a gente tem. Então eu vejo assim que é de muita importância mesmo, né, porque é aquilo que a gente pode fazer para os nossos agricultores aqui, principalmente, sabendo que o nosso município ele é essencialmente agrícola. Então 95% da arrecadação que a gente gere dentro do município, ela é oriunda da agricultura. Então eu acho que aquele pouco que a gente pode estar fazendo para viabilizar então a necessidade dessas pessoas que a gente sabe que utilizam muito então essa madeira. Seria isso da minha parte. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação de número 45. Vereador Adilson Derete. Muito bem, ao nosso vereador Senos, acho que fez uma boa indicação, de excelente qualidade, até porque na tua colocação tu fez um referimento aos agricultores. Com certeza,
é de grande importância, até porque a nossa população é totalmente agrícola. Mas só para explanar um pouco mais a respeito dessa indicação, acho que teria que até fazer talvez uma moção e pedisse talvez aos nossos deputados, né, Seno? Porque muitos já nos falaram que a questão que veio para a Salete, a parte também está dentro do território de Rio do Campo, foi isso que a gente entendeu. Isso é uma pena porque quando a gente diz isso, pelo que a gente sabe, aquela construção que está em Salete, 60%, pelo que eu sei, foi a fundos perdidos. Isso demonstra que o Rio do Campo talvez não vá conseguir dessa forma. Com certeza nós vamos ter que buscar através de um deputado e pagar. Agora o valor é estimado, depende do tamanho que tu queira fazer. Mas com certeza, vereador, você vai ter um companheiro em busca dessa finalidade para que Rio do Campo obtenha, né, vamos botar uma empresa, né, porque lá vai se tratar essas árvores e também vai ter pessoas trabalhando. E com certeza vai ser um consórcio entre pessoas, entre agricultores, com menor preço para custear, né, a sua madeira para atender na sua propriedade. Portanto, eu sou a fim de fazer, além da indicação, vereador, que nós fizéssemos então uma moção e que mandasse enquanto antes, porque tem muitos agricultores que hoje estão preocupados porque não tem, talvez, uma cerca para se fazer, porque não tem a madeira, né? Porque por lei hoje tu não pode mais serrar, né, o sassafrás ou qualquer madeira de lei. Então, com certeza, eles vão ter que partir para a lenha, para o eucalipto. E com certeza, se botar ele sem o tratamento, não tem grande durabilidade. Portanto, teremos que fazer, então, isso, principalmente com o prefeito, buscar e alavancar recurso enquanto antes para o nosso município. Seria isso e obrigado. Continua em discussão a indicação de número 45. Vereador Jefferson Cardoso. Queria dizer, o nobre vereador Seno Junks, que sou favorável a esta moção. E como o nosso município é extremamente agrícola, a gente já sabe, e vimos também que a madeira hoje é a nossa matéria-prima, porque não adianta nós falarmos em extração de outra coisa além da madeira, então temos que dar atenção com certeza à madeira, e dizer que quando é em pequena escala para fazer até questões de cerca, o engenheiro agrônomo da prefeitura ele tem um método que eu sei que foi feito na época que o José era secretário, e foi dado em algumas, foi até no Rio da Prata com alguns moradores, e ele explanou como tem um método, é bem fácil. Então é só pedir também para os agricultores procurarem a secretaria, que eles podem fornecer o método para pequenas madeiras que precisam, no caso do uso, né? Agora se é para grande escala, daí lógico. Era isso, sou favorável. Continua em discussão a indicação de número 45. Vereador José Verotti. Eu também tenho alguma coisinha a colocar sobre a indicação do Seno, é muito bem-vinda. Mas a gente sabe que, como ele já colocou, que Salete já tem um tratamento de madeira e já vem a vir com a Rio do Campo, já foi se tentado isso com a microbacia para se colocar um tratamento de madeira desse em Rio do Campo. Mas, consultando Salete, a gente viu que era assim, não trazia grande benefício, porque ficaria muito tempo parado sem ter a madeira para tratar. Então, o motivo hoje de nós não ter um tratamento de madeira em dentro do campo, através da microbacia, seria isso. Que eles colocaram que eles têm lá já funcionando há vários anos e não tem serviço suficiente para eles manter os empregados, que é muito pouca madeira para eles tratarem ainda. E como colocou o seu Jair Cardoso, hoje se procurando o engenheiro agrônomo, tem tratamentos de madeira que pode ser feito na própria propriedade, com pequenos custos, que cada proprietário pode fazer o seu, com também uma grande durabilidade. Tem mais um trabalhinho, porque cada um tem que fazer o seu, mas dá para fazer na propriedade. Mas sou também a favor da moção do Seno, que se conseguir, através de deputados, que não for um dinheiro do município, tudo que vem é bem-vindo. Continua em discussão a indicação de número 45. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado.
Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura das correspondências recebidas. Associação Empresarial Rio do Sul, ofício 163/2008. Rio do Sul, 16 de setembro de 2008. A Câmara de Vereadores. Assunto: abertura da primeira Feira de Veículos e Acessórios do Alto Vale do Itajaí, Alto Sul. Prezados vereadores. A Associação Empresarial de Rio do Sul, ACIR, convida os excelentíssimos senhores vereadores desse município para a solenidade de abertura da primeira Feira de Veículos e Acessórios do Alto Vale do Itajaí, Alto Sul, que será realizado na sexta-feira, 24 de outubro, às 18 horas, no Centro de Eventos Hermann Heinz Purnen. O evento irá apresentar os lançamentos da linha 2009 de motos e automóveis. Além de acessórios, serão mais de 3.000 metros quadrados de exposição e muitas atrações de 24 a 26 de outubro. Organizada pela Associação Empresarial ACIR, Alto Sul pretende ser o maior salão de automóveis da região. A presença da Vossa Excelência será uma grande demonstração de apoio a esse novo projeto da CIR, que reitera a cada dia o seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Alto Vale do Itajaí. Desde já agradecemos a atenção e aguardamos a confirmação de presença. Cordialmente, André Armin Oderbrandt, presidente em exercício da Associação Empresarial do Rio do Sul, ACIR. Alex Detivoff, coordenador da Alto Sul. Obrigado, vereador Adilson. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca em primeira discussão o projeto de lei de número 22/2008. Coloca o projeto de lei de número 22/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a 32ª sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2008.